4, né. Então, hoje, na aula 4, na jornada de individuação do tarô, o encontro é com o arquétipo dela, da imperatriz, que pode ser muito, gente, muito significativo. E também pode ter, lógico, diferentes interpretações, depende muito do contexto e da perspectiva individual, né, de cada um, a gente nunca pode esquecer disso. E a imperatriz é um arquétipo associado à liberdade, à abundância, à criatividade e à conexão com a natureza. Porque ela representa essa energia feminina. Ela representa também a representação das deusas, da Mãe Terra, mas o foco principal do aprendizado desse arquétipo é a nossa capacidade de gerar vida e de nutrição, tanto em relação a nós mesmos, né, quanto em relação aos outros e ao mundo ao nosso redor. E aí, quando o louco encontra com a imperatriz na sua jornada, a gente pode interpretar que ele está buscando uma conexão mais profunda com a sua própria criatividade, né? Através desse encontro com o seu ser de forma mais natural, tentando integrar o seu ser, com menos máscaras possíveis. Por outro lado, a gente também pode interpretar esse encontro pela necessidade de equilibrar um pouco essa impulsividade do louco e busca por aventura com a conexão, né, com a natureza, com a própria feminilidade, ou seja, a presença da imperatriz na jornada de individuação é um convite para a gente conseguir explorar e integrar essas qualidades na nossa própria vida, na nossa própria jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal. A gente precisa reconhecer a importância da energia criativa na nossa vida. E se a gente fica o tempo todo procurando o problema ou focado, né, na solução de problema ou da sobrevivência, a gente acaba limitando a nossa vida toda em questões físicas e materiais. E aí ela vem lembrar que a fertilidade, ela não está apenas limitada a essa procriação física, né, mas ela se estende à fertilidade criativa, a capacidade que a gente tem de gerar novas ideias, de gerar novos projetos, de empreender. E é ela que vem, então, nos convidar a abraçar a nossa própria criatividade, a nossa expressão artística, né? E reconhecer que qual é esse potencial inato que todos nós trazemos, criativo. A imperatriz, ela fala muito dessa conexão, com a natureza, mas ela fala principalmente de honrar essa sabedoria do feminino, que está muito vinculada aos ciclos, naturais da própria natureza, né, de nascimento, morte, desenvolvimento, procriação. E esse ciclo de nascer, crescer, se desenvolver, procriar ou gerar frutos, envelhecer e morrer. E ela nos convida para olhar para além do mundo artificial e conseguir voltar a atenção para essas maravilhas, para esse ensinamento que a natureza vem trazer. Ela nos oferece, né? E ela vem justamente lembrar que somos partes integrantes desse mundo natural e que a nossa jornada de individuação, ela não está separada dessa conexão profunda com o ambiente que está ao nosso redor. Então a gente precisa aprender a lidar melhor com os ciclos da vida, com nascimentos e mortes, e a gente está muito pouco preparado para isso, né? Normalmente a gente se apega tanto à dor, né, quanto aos ganhos, as conquistas. Então, a presença da imperatriz, ela vem nos lembrar dessa importância, de aprendermos a cuidar melhor de nós mesmos. E é como se fosse uma relação, né, da mãe que cuida do seu filho. E aí a gente precisa aprender a nos amar e a nos tratar com gentileza, com compaixão e com esse cuidado, né, amoroso. E ela vem para encorajar a gente a nutrir as nossas necessidades mais fundamentais, cultivando principalmente relacionamentos saudáveis com os outros, porque tudo na natureza é relacionamento, tudo está conectado.
E, no entanto, encontrar e integrar o arquétipo da imperatriz não é uma tarefa nada fácil, porque é importante a gente ter coragem para explorar a nossa própria fertilidade criativa. E, para isso, a gente vai ter que enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho quando a gente se disponibiliza a encontrar essa porção, né? Porque vai requerer uma profunda conexão com a natureza e uma disposição para honrar e respeitar esses ensinamentos tão bonitos, tão profundos da natureza. E, acima de tudo, esse compromisso assumido, né, de cuidar de nós mesmos e dos outros de maneira mais amorosa, mais compassiva, menos crítica, né? A mãe, ela tem essa potencialidade em relação ao filho. Ela nunca olha para o que tem de ruim, ela sempre olha para aquilo que o seu filho traz de melhor, né? Ninguém melhor que uma mãe para reconhecer as nossas potencialidades. E ao abraçar o arquétipo da imperatriz na nossa jornada de individuação, podemos encontrar esse senso mais profundo de propósito e significado da nossa vida. Podemos nos sentir mais conectados com nós mesmos, com os outros e com o mundo, né? Como parte, né, que pertence, que tem uma razão de existir. E aí podemos abrir espaço para a criatividade florescer e prosperar, permitindo que a gente tenha as nossas ideias e nossas expressões de forma única, né? Uma voz autêntica dessas nossas expressões. Então a imperatriz, ela se torna um guia e uma inspiração na nossa busca pela integração de nós mesmos, de todos os nossos sentidos e máscaras e personas, né? Boas e ruins, as que nos agradam e as que não nos agradam tanto assim, e encontrar essa voz autêntica, e ela se torna então um guia e uma inspiração para essa busca, para essa integração e realização pessoal. Ela nos lembra que a jornada de individuação é uma jornada de equilíbrio e de harmonia, e que a energia feminina desempenha um papel que é muito importante nesse processo. E aí, ao abraçar a imperatriz, estamos abrindo as portas para que essa plenitude da nossa humanidade, né, ela tome forma. E o seu poder, ele está enraizado justamente nessa capacidade de nutrir e cuidar, de dar à luz tanto aos nossos projetos criativos, quanto às partes mais autênticas de nós mesmos. É ela que nos ensina a importância de equilibrar a ação com a receptividade, o fazer com o ser. É ela que nos convida a abraçar a nossa sensibilidade e a nossa intuição, reconhecendo que a principal força não reside apenas nessa ação agressiva, combativa, mas também na nossa capacidade de ouvir o nosso interior e responder com compaixão a nós mesmos, né? A toda a nossa totalidade boa e ruim. Porque é ela que nos recorda que essa jornada de individuação é uma dança entre os opostos. Ela representa a união do masculino e do feminino, do racional e do emocional, do céu e da terra. Ela nos ensina que é através dessa integração das polaridades que nós podemos encontrar o equilíbrio e a totalidade. Então, ao nos conectarmos com a imperatriz, somos chamados a honrar a sacralidade do feminino, com toda a sua manifestação. E ela convida a respeitar e a valorizar também as mulheres em nossas vidas, reconhecendo a sua força, a sua sabedoria e a sua contribuição para o mundo. E às vezes, dependendo das nossas relações, principalmente com a mãe, isso pode ser uma tarefa bem difícil. Ela lembra que a energia feminina é uma fonte de poder e de cura e que merece ser celebrada e protegida. No entanto, o encontro com a imperatriz também pode nos desafiar bastante. Ela nos convida a confrontar as nossas próprias feridas e as nossas sombras, que são relacionadas ao feminino e à feminilidade, né? Ela nos desafia a examinar a nossa própria feminilidade e de reconhecer o seu valor, a sua importância. E aí, quando a gente enfrenta esses desafios, a gente pode encontrar, então, uma profunda transformação. Podemos descobrir uma nova forma de ser, de expressar o nosso ser, alinhando-nos com a nossa verdadeira essência. Podemos aprender a cultivar relacionamentos saudáveis e amorosos, baseados em respeito mútuo
e na conexão mais autêntica. Podemos despertar a nossa capacidade de criar e de manifestar, trazendo à luz os nossos dons e os nossos talentos únicos. Portanto, ao nos depararmos com o arquétipo da Imperatriz na nossa jornada de individuação, nós somos convidados a abraçá-la de forma plena. Através desse encontro, podemos incorporar a feminilidade e a abundância, a criatividade e a conexão com a natureza, tudo integrado à nossa vida. Podemos nos tornar guardiões do feminino sagrado, honrando e nutrindo a nós mesmos e aos outros. E assim, a gente consegue começar esse processo de nos tornarmos co-criadores conscientes em um mundo um pouco mais equilibrado, mais harmonioso, onde o fazer com o feminino também é repleto de poder, né, e de compensação. Adorei estar esse bocadinho aqui. Até a nossa próxima aula, gente. Tem um exercício também, tá bom?